Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente, hoje estamos aqui eu e o Rômel para nós conversarmos um pouco sobre o tema Cristianismo e Desenvolvimento. Será que a riqueza e o estudo realmente dificultam o evangelho? Pois é, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. É um tema aqui complexo, já comecei a conversar aqui com o Rômulo sobre isso. É um tema complexo que esse é um daqueles episódios que a gente vai levantar mais dúvidas, mais vontades de vocês pesquisarem do que respostas. Mas é um tema importante que não dá para a gente fugir. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ao longo das histórias aí, sempre alguém comenta alguma questão de que o cristianismo acaba crescendo mais em países mais pobres, num país mais rico, não está crescendo. Será que isso acontece porque o desenvolvimento ele gera alguma coisa? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui essa noite, né, que estamos gravando essa noite. Então gostaria de cumprimentar aí, boa noite, Rômel, tudo jóia? Boa noite, Thiago. Boa noite aos amigos que nos ouvem. Realmente um tema desafiador, mas vale a pena essa análise aí para a gente poder levantar questionamentos que nos ajudam nesse crescimento aí, nessa compreensão dessa realidade complexa, mas que pode nos trazer lições bem interessantes. Então, a gente vai começar nesse tema, eu vou criar o contexto aqui. Várias reportagens, às vezes várias notícias, conversas entre amigos, e as estatísticas também criam essa situação, é que hoje, na questão do cristianismo, o que nós vemos muito no mundo, são os países onde o cristianismo mais cresce, né, que seria aí na África, na América do Sul, na América Central, e onde temos maior queda de pessoas que se dizem cristãos acontecem nos meios sociais mais ricos e também nos países mais ricos, né, que seria o que a gente chama de Ocidente. Até para situar alguns aqui, às vezes a gente que está no Brasil aqui, a gente se acha no Ocidente, mas você sabia que você brasileiro não é considerado Ocidente? Os países que são considerados Ocidente são a Europa, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos e algumas pessoas, alguns historiadores dizem até que o Japão, mas Ocidente eles são os países mais ricos. Então eu gostaria de perguntar aí para o Rômel, como você vê essa questão do desenvolvimento e o cristianismo? Muito bom, Thiago. Esse Ocidente, às vezes, também fazem a polarização norte-sul, o norte global e o sul global, e esse norte muito mais desenvolvido. Essa questão estatística, ela mostra muito sobre isso. Há um problema, forte decadência de denominações cristãs, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa isso é mais intenso ainda, porque é uma forte consolidação do secularismo, ateísmo, materialismo, muitas igrejas aí se tornando academias, lanchonetes, bibliotecas, lojas, enfim. E cada vez menos pessoas buscando esse caminho espiritual. Só que aí surgem questionamentos, porque a espiritualidade, ela não deixa de estar presente na vida das pessoas, né? As pessoas parecem buscar outros caminhos diferentes do caminho relacionado ao cristianismo. Então, não entraria somente esses aspectos do materialismo, né, os aspectos econômicos, os aspectos financeiros. Entra também vários aspectos históricos relacionados a séculos de decepções, de problemas, de guerras, e especialmente na cultura europeia foi havendo sim uma forte decepção com essa religião institucionalizada. Então eu acho que esse aspecto da relação desenvolvimento e cristianismo, ela no primeiro olhar vai te trazer essa leitura de que realmente nos países desenvolvidos coisa um pouco mais complicada, mais fechada, avança menos, e obviamente a gente faz logo essa ligação com o aspecto econômico, com o aspecto da qualidade de vida, com o aspecto de renda per capita, várias coisas, né? Mas como a gente começa a cavar um pouquinho mais, a gente vai percebendo que há outros fatores também relacionados, e esses fatores se centralizam muito na realidade europeia, porque você vai nos Estados Unidos, é um país de forte influência cristã, não só evangélica, mas como católica também. O Canadá nem tanto, mas ainda assim menos
menos decadente do que a Europa e, claro que comparando com os outros países americanos, África e alguns países asiáticos, a gente vai ter essa diferença de lugares onde o evangelho avança de forma muito mais intensa, né? Então, acho que são vários fatores que a gente precisa considerar e, como você mencionou, a um primeiro olhar, o desenvolvimento tem uma relação inversa com o avanço do cristianismo, mas que a gente precisa encontrar essas nuances de coisas que podem, inclusive, a gente vai ver mais para frente, né, proporcionar oportunidades de testemunho, de evangelização e de contatos missionários. E eu não sei se você concorda, mas eu já pesquisei bastante sobre isso, vejo que é um tema complexo, ainda está muito em análise, mas uma coisa que as pessoas esquecem, até isso que você falou é importante, né, esse enfraquecimento do cristianismo, ele ocorre, se você for pegar realmente estatísticas, na Europa. E se você pega a história da Europa, fica complicado você falar sobre o cristianismo atrapalhando o desenvolvimento, é porque se for pensar nisso, a complexidade ela fortalece, porque o desenvolvimento que aconteceu, muito das vezes aconteceu pelo crescimento do protestantismo, que se a gente pega aqui uma divisão entre o catolicismo e o protestantismo, a forma como as doutrinas nascem em cada um deles, você percebe muito bem que o protestantismo ele é mais livre. As pessoas têm uma maior liberdade de poder entender o que é o cristianismo. Tanto que uma das coisas que às vezes os católicos, né, eles culpam, né, a reforma protestante, são essas milhares de denominações religiosas que nós temos no protestantismo. Justamente porque essa liberdade faz com que as pessoas criem grupos por diferenças doutrinárias e também cria uma sociedade que aceita mais as pessoas saírem da igreja. Então, uma das coisas que eu já tentei estudar, já tentei analisar, é que o protestantismo, ele tem como natureza aceitar mais a controvérsia. Ele tem mais a natureza e a cultura de aceitar que as pessoas não querem. Tanto que se você pega históricos de sociedades que eram católicas ou sociedades muçulmanas, elas, pela rigidez, faziam com que as pessoas se declarassem católicos ou declarassem muçulmanos, mas a gente não sabe ali, por causa dessa rigidez e desse medo de algum castigo ou de ser relegado, né, pela sociedade por sair da igreja, quantos ali dentro realmente acreditam naquilo e realmente vivem uma vida cristã. Você já parou para pensar nessa ideia, Romeu? Será que isso também poderia ser uma resposta, um guia para a gente entender essa situação? Muito bom, Thiago. Então, assim, você começou perguntando aí se eu concordo. Eu não só concordo, como eu queria acrescentar alguns pontos na sua fala a partir do livro do Max Weber, o Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que é uma obra que eu pessoalmente considero bastante interessante. Caso o nosso ouvinte não conheça ou não tenha tido algum contato, vale a pena pesquisar sobre esse livro, ou quem sabe até ler. A defesa do Max Weber é de que o protestantismo realmente traz uma ética diferente que resulta num estilo de desenvolvimento diferente, e isso gera um resultado comparativo dentro da própria Europa que a gente percebe hoje, né? A gente falou sobre o mundo, norte global e sul global e tal, norte mais desenvolvido, e a gente percebe isso inclusive na Europa, né? É uma análise assim perigosa, difícil, meio campo minado, não quero ser determinista aqui e tal, mas a gente percebe o norte europeu, os países nórdicos mais desenvolvidos, mais industrializados, economias mais consolidadas, mais fortes, estado de bem-estar social mais avançado, renda per capita, enfim, vários fatores. Países como a Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, enfim, são países de ponta nesses critérios sociodemográficos. E, por outro lado, o sul europeu, com mais limitações em países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, enfim.
E a França está ali no meio termo, né? Dentro da própria França, esse universo sul-norte também é verificado. Na Itália, o norte italiano é muito mais desenvolvido que o sul, enfim. E a gente percebe também esse detalhe de que esses países do sul, eles têm uma expressão religiosa mais forte, especialmente católica, né? Que traz essa tensão que você falou aí sobre a ética da visão de mundo católica e protestante. O protestante sendo mais aberto e tal, e não à toa no mundo católico ocorreram grandes eventos de repressão religiosa, como a Inquisição na Espanha, em Portugal, a própria Revolução Francesa, que foi muito perseguidora da religião como um todo, enfim. E aí, assim, não é um determinismo, volto a repetir, mas a gente percebe também, fazendo análise dentro do continente, trazendo até para o país, né? Dentro do nosso Brasil, por exemplo, o Sul e Sudeste são mais desenvolvidos economicamente, o Norte e Nordeste com menos, né? O Centro-Oeste está ali meio intermediário, e a gente percebe mais resistências ao cristianismo nos lugares mais envolvidos, no Sul e Sudeste do país, onde as igrejas avançam menos, sendo que no Nordeste e no Norte a gente tem um desenvolvimento maior. Então, assim, a gente percebe essa relação em várias análises, e aí a gente vai trazendo para o micro, nesse aspecto da visão de mundo das pessoas e de como isso influencia na tendência ao relacionamento com a religião ou não, né? Então, você fez uma análise do ponto de vista da influência da religião sobre o desenvolvimento, uma visão católica, uma visão protestante, e isso realmente gera resultados finais que podem ser analisados, comparados, e trazendo isso para o mundo real, a gente percebe realmente resultados dessa influência, né? A influência da visão religiosa, da forma como as pessoas veem o mundo, e isso influencia diretamente no desenvolvimento e se retroalimenta para determinadas situações em que há maior rejeição, maior aceitação da religião. Então, eu concordo 100% aí com você nesse aspecto. Então, Romeu, e até disso que você estava falando, eu lembrei de um podcast que a gente gravou sobre a questão do Oriente Médio, é que como às vezes a gente tenta separar religião de como o sistema Estado daquele país ele funciona, e não é assim. Eu lembro quando você falou sobre a questão de que o mundo tenta jogar goela abaixo uma democracia no Oriente Médio, naqueles países lá, e eu lembro que você falou que aquilo nunca vai funcionar. E eu fiquei pensando depois nessa questão de que há toda uma cultura por trás que está ligado com a religião, e nós precisamos ser honestos que quando você vai para liberalismos tanto financeiros, econômicos, questões políticas com a democracia, acaba que você está sempre ligado também por trás com uma religiosidade mais guiada para a parte protestante. Tanto que até o que você foi falando aqui sobre os países, até a questão da França ficar um pouco dúbia, você vai muito na história da França, né? Que é um país católico, mas que por causa da Revolução Francesa, né, até hoje borbulha, né, aquelas guerras. E a gente sabe muito bem o quanto o iluminismo francês acabou sendo um guia ali para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, até dentro desse início de conversa que a gente fala aqui, essa questão assim tão rasa de chegar e pegar todos os países, pensar numa questão de produto interno bruto, pensar numa questão de quantas pessoas são cristãs, quantas pessoas são ateias, sem levar em conta essa história, vão dar resultados que não vão ser a realidade. Igual a gente estava conversando, a gente fala aqui muito sobre os países muçulmanos e como lá, na maioria desses países, por exemplo, se apostatar é crime. Então, se você vive num país em que, se você falar que você não é mais muçulmano, você corre o risco de ter uma pena capital, você acredita que alguém que já não acredita mais naqueles ensinamentos, ele vai falar que não acredita? Então, isso também reforça a ideia de que comparar níveis de ateísmos em países protestantes, cristãos, com outros países, vai gerar esse problema de que são países que não aceitam naturalmente a controvérsia. Então, nisso a gente já vai entrando mais nessa questão assim de que não é comparar um com um sem levar todo o contexto.
Pois é, você foi falando, eu fui pensando de várias coisas. E os países muçulmanos, cara, eles fogem à regra. Você tem ali hoje alguns dos países mais ricos, pode dizer que é um país rico, é um país assim com muita riqueza, porque a riqueza é muito concentrada. Mas enfim, São famílias, né? você vai pegar a renda per capita é altíssima, né? Mas é porque algumas famílias têm demais e o resto do país tem bem pouco. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tá se formando sociedades riquíssimas, mas que não deixam de ser religiosas, né? Dubai é uma referência de ostentação e tal, mas a galera lá continua toda muçulmana. Qual foi um dos grandes problemas da Copa no Catar, por exemplo, que é outro país inundado de petrodólares e cheio de dinheiro hoje no esporte e tal? É que não se podia consumir bebida alcoólica. Ou seja, você percebe lá uma fuga a essa regra do que a gente está falando aqui. Ah, mais desenvolvimento, mais riqueza, vai levar a menos religião, vai levar a menos tradicional. Nem sempre. Num país muçulmano, por exemplo, os caras estão podres de rico lá e continuam desenvolvendo o islamismo deles. Eles vão para os países europeus e eles estão lá, ainda que façam dinheiro, enfim, eles continuam se mantendo. Então, o que parece acontecer é mais realmente, como você tem falado, é uma questão cultural, uma questão histórica. Trazendo para um mundo mais micro, né, a gente tem na administração um negócio chamado teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. É uma pirâmide que vai comparando assim as necessidades que a gente tem, né, de sobrevivência, de alimentação, de abrigo, e aí essas necessidades vão se sofisticando, né? E muitas vezes as pessoas que estão ali naquela base, com necessidades mais básicas de sobrevivência, de comunidade, necessidades emocionais e tal, vão estar mais propensas aos apelos da religião. Só que muitas vezes as pessoas que já estão no topo com tudo consolidado, que têm acesso a todas as coisas, todas as suas necessidades satisfeitas, também sentem o mesmo vazio existencial e têm essa necessidade de Deus, essa necessidade de se encontrarem de alguma forma com alguma expressão religiosa. Então, essas análises todas têm essas nuances que precisam ser consideradas, que muitas vezes não comprovam essa teoria geral, mas que a gente precisa estar atento para podermos entender de uma forma geral que há pontos que contradizem essa expressão que muitas vezes se manifesta. A gente encontra essa relação de desenvolvimento, dificuldade para a religião, mas que nem sempre funciona dessa forma, né? Então, isso aí eu gostei bastante do que você falou, porque começa a gente ter uma noção aqui do que das informações que a gente tem. A questão dos países, né, que a gente abordou aqui, os países são diferentes demais para a gente conseguir comparar com pequenos dados, com poucos dados, assim, o que temos de religião ou de diminuição de religião ou de pessoas realmente religiosas. E o que você está falando aí é que, assim, as necessidades do rico, né, da questão religiosa, ela existe como tem no pobre. E até uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, assim, também. Será que a gente também pode falar que a forma como a pessoa de menor poder aquisitivo, quando a gente fala pobre, assim, está falando pobre na questão financeira, né? A questão do poder aquisitivo, será que existe algum nuance na sociedade que poderia fazer ou ele se dizer mais religioso do que o rico? Porque são outros estágios que a gente vê a questão, assim, por exemplo, de pessoas com maior poder aquisitivo, você vê uma diminuição nas respostas, né, de serem religiosos. Será que existe também essa questão aí que a gente poderia falar? Pois é, aqui a gente desce no micro, né, no âmbito pessoal, a gente começou com análise bem macro, considerando hemisférios, inclusive, né, países, regiões, continentes e tal. Mas quando a gente vem para o micro, a gente percebe realmente que há essa coisa, o próprio Cristo falou, né, quando ele fala lá a história do camelo e da agulha, do rico no reino dos céus, a gente parece que tem uma coisa na natureza humana de que a gente tende a buscar a Deus, a buscar a divindade, quando estamos no aperto, né? Precisamos de alguma coisa assim na nossa vida, e quando a gente está vivendo uma situação confortável, a gente se esquece disso. Pessoalmente, eu acho que isso envolve muito da experiência pessoal, por isso que eu mencionei sobre os muçulmanos. A experiência religiosa deles envolve muito as tradições familiares,
as influências passadas de gerações em gerações. A gente, por muito tempo, teve isso vindo do judaísmo, entrando no cristianismo, e na história do cristianismo, a gente meio que foi se enrolando no decorrer dos séculos, e muitas coisas aí foram se perdendo em meio a guerras, violências e tal, e a gente entrou numa situação de decepção religiosa nesses lugares que a gente está falando. Então, eu pessoalmente considero o aspecto histórico importante também, assim como esse aspecto pessoal, né, o aspecto da experiência. E conforme a gente vai avançando nesse ponto, a gente vai vendo que a natureza humana ela tem essa característica, como eu acabei de dizer, né, de quando você está numa situação mais confortável, você vai esquecendo de Deus, mas ao mesmo tempo, o vazio existencial não deixa de existir. Então, mas ficou até estranha a frase, mas é essa aí mesmo que eu quis dizer. O vazio existencial continua dentro de nós, né? É uma escritora que dizia que o ser humano tem dentro de si um buraco do tamanho do universo, né? A gente precisa entender que as pessoas vão ter essas necessidades parecidas, no sentido dessa necessidade de uma divindade do aspecto religioso, e aí entra o ponto de contato, o ponto coincidente entre as várias pessoas, e que vale a pena a gente pensar nisso para entendermos melhor a experiência que cada um tem. E aí, óbvio, cada pessoa tem as suas complexidades, mas há a possibilidade de se encontrar pontos em comum e que vai gerar essa possibilidade, e a gente já entra no campo mais de temas relacionados à missão, de possibilidades de apresentar a religião como uma opção de vida para essas pessoas. Romeu, e aí, você falando sobre esse assunto, eu até lembrei, né, que em Apocalipse, né, capítulo 3, fala sobre uma igreja, Laodiceia, que seria, numa visão profética, a igreja do final dos tempos, e a dificuldade de trabalhar com essa igreja é que ela se sente rica, né? E você falando, a gente traz ainda também, eu tento sempre trazer aqui uma questão subjetiva nessas questões de análise, porque o rico, ele, na maioria das vezes, não, assim, no mundo que a gente vive aqui, o dinheiro ele tem uma capacidade de se transformar em qualquer coisa. Com dinheiro você compra fama, com dinheiro você compra riqueza, com dinheiro você compra até a questão da luxúria, né? Toda essa questão, com dinheiro você consegue amigos. Então acaba que a pessoa rica, ela está mais satisfeita. E talvez uma necessidade de céu, a princípio, não seja interessante para ela. A pessoa que está saudável, ela também cai um pouco nessa situação, né, dela estar tranquila, ela não pensa, às vezes, no futuro. E isso vai fechando, né, nessa questão, às vezes, da pessoa que está com alguma dificuldade, igual você falou, né? Às vezes uma pessoa está com uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, ela costuma a ir mais forte nessa questão religiosa, né? Às vezes até com uma saída. Mas eu mesmo falo por mim que isso também não é uma boa medida para falar se a pessoa é religiosa ou não. Se a gente partir desse pressuposto que a gente está criando aqui, é esperado que em qualquer pesquisa as pessoas que estão mais doentes ou estão com algum problema financeiro, elas vão ter uma tendência de falar que são mais religiosas do que as pessoas que estão ou saudáveis ou estão com um bom poder aquisitivo. Então, vai gerar essa tendência. Mas essa tendência não nos fala o percentual de verdadeiros religiosos, aqui agora entrando para a questão do cristianismo. Principalmente porque o cristianismo, se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele é medido pelo amor que você tem por Deus e pelo amor que você tem ao próximo. Então, principalmente nesse mundo que a gente vive e com a ideia que nós temos, pelo menos nos países como Estados Unidos, Brasil, Europa, que a gente acaba conhecendo mais, a ideia de que há um Deus que pune, é um Deus que recompensa aquele que segue. Então as pessoas acreditarem que estão com um problema financeiro, se eles fizerem um pacto com Deus, eles vão ter dinheiro, e se eles estão doentes, se eles fizerem mais orações, eles serão curados. Então é esperado que, em uma análise de pesquisa e de estatística, esses grupos falarão mais que são cristãos ou que são religiosos, mesmo que a princípio não sejam. E isso que você está falando é sobre a questão da missão. Agora eu entro também nessa questão da missão. Considerando que existem essas condições, nós que temos como objetivo trabalharmos com essas pessoas, nós
podemos ter mais coragem, né, de trabalhar com as pessoas de maior poder aquisitivo, considerando que a gente não tem tantas informações de como está a vida religiosa deles por falar ou não mais de religião. E também a gente tem um certo cuidado e maior comedimento ao falar com as pessoas de menor poder aquisitivo, porque pode parecer que nós estamos convencendo elas ou convertendo elas, mas na verdade nós estamos pegando ela num momento mais frágil da vida, que talvez se a vida dele melhorar, ele possa se esfriar naquela fé que ele entrou. Então assim, a minha ideia aqui que eu estou querendo trazer para vocês é que às vezes a gente tem um certo medo de trabalhar com alguns grupos, ou então uma grande vontade de trabalhar com outros grupos, mas que por estatísticas a gente não consegue ver muito isso. Principalmente que se nós voltarmos de novo à questão da Bíblia, nós temos uma parábola muito interessante, né, do joio e do trigo, que dizem que dentro do que seria da igreja, né, do grupo que se diz cristão, teriam pessoas que não seriam, né, que seriam um joio, e outras que seriam um trigo. E então, até mesmo dentro daqueles que se dizem cristãos, a gente reforça essa ideia de que talvez não seja tão ruim assim essa questão do cristianismo nos lugares mais desenvolvidos e ricos, e talvez o cristianismo não seja tão forte assim nos países de menor desenvolvimento. Agora você mexeu em algumas feridas aí, viu? É porque é o seguinte, isso aí eu acho que traz até para nossa própria realidade aqui brasileira, né? Envolve vários outros lugares, mas eu acho que o que a gente percebe aqui também se percebe em outros lugares. Você falou aí sobre uma certa instrumentalização de Deus. A teologia da prosperidade, por um lado, ela coloca Deus como sendo um milagreiro, um mordomo que está ali para te entregar os seus pedidos, né? Praticamente um garçom. Deus, ele é praticamente um motoqueiro do iFood, né? Você faz o pedido ali no seu aplicativo, que é a igreja, e ele vai te entregar, porque é assim, essa ideia de um Deus que você encosta ele na parede, né? Você coloca Deus no paredão e você determina o que ele tem que fazer para você. Cara, isso é uma distorção absurda da realidade do que é o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo, ele não é esse mar de rosas, não. E a teologia da prosperidade trouxe muito disso e trouxe uma materialização da fé que decepcionou muitas pessoas. E aí, assim, não só pessoas mais ricas, né? Como a gente está fazendo aqui essa dicotomia aqui do rico e do pobre, mas também muitas pessoas de mais baixo poder aquisitivo que se decepcionam com isso, que percebem que isso é um vazio existencial, né? No outro extremo, a gente vai encontrar a teologia da libertação das comunidades eclesiais de base, dos movimentos aí políticos e tal, pregando uma certa revolução das bases mais pobres e tal, e que no final se tornou também um mero projeto político, um projeto atendendo a projetos pessoais de poder, né? Então a gente percebe essa instrumentalização da fé, tanto nos meios de maior poder. A gente recentemente teve nas redes sociais vários debates aí sobre as áreas VIPs nas igrejas, né? Sobre alguns personagens aí que fizeram sucesso, até alguns bordões viraram memes, né? E isso, cara, gera um efeito tão negativo de tanto afastamento das pessoas da religião institucionalizada, que a gente já tem uma geração de desigrejados crescendo. E esse talvez seja um fenômeno mais, sei lá, vejo isso muito no Brasil, Estados Unidos, enfim, de pessoas que até têm a sua fé, mas não querem mais saber da religião institucionalizada. E aí nessa questão de missão que você trouxe, eu acho muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa... Alô? No meio da conversa mutou. Você estava falando que o neopentecostalismo É a teologia da prosperidade, tudo. os fora da teoria da prosperidade. Acho que eu não cheguei na parte de teologia da libertação, não, né? Eu vou puxar da prosperidade primeiro. Tá, que aí depois eu acerto aqui. Vou dar um trabalhão pro editor. Mas Não, eu vou deixar já meio acertado. pronto, beleza. Então a gente tem percebido que essa teologia da prosperidade mostra esse Deus que a gente coloca ele contra a parede, faz os pedidos para ele é obrigado a nos atender, e isso gera muita rejeição à religião institucionalizada, né? Um crescimento da geração de desigrejados, pessoas que mantêm a sua fé, mas que não querem mais saber dessa religião institucionalizada e vão se afastando das igrejas em si, dos movimentos cristãos denominacionais. No outro extremo, a gente tem a teologia da libertação,
né, pregando ali nas classes mais pobres, nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos das igrejas neopentecostais nas periferias, né, sobre uma certa necessidade de erguer-se um movimento revolucionário para se proporcionar acesso a determinadas parcelas da sociedade. Só que isso se tornou mais um projeto político, atendendo a projetos de poder pessoais, e também trouxe decepção. Então, os dois lados, a gente vê decepções em classes mais altas, mais baixas, enfim. E a gente precisa se voltar para si mesmo, fazer uma autoanálise, combatermos a hipocrisia na nossa própria vida, né? Buscarmos viver uma religião autêntica que possa mostrar para as pessoas um caminho viável em que o verdadeiro cristianismo possa ser vivido na sua essência, né? Se isso acontecer, tomando o ponto de vista de missão, não é só a missão transcultural, né? A missão dentro da nossa própria cultura, a missão de falarmos para as pessoas que estão perto de nós por meio da expressão da nossa vida e mostrarmos para elas que vale a pena seguir esse caminho lá de Jesus. E Romeu, até você que está falando aí sobre essa questão do pentecostalismo, o IPEA, ele fez uma pesquisa que foi publicada em 7 de dezembro de 2023, que ele falava sobre o crescimento religioso no Brasil. E só para vocês terem uma ideia disso que o Romeu falou, os crescimentos dos estabelecimentos religiosos no país, ele foi liderado por igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, assim, o crescimento foi 52% de estabelecimentos, foram 52% de evangélicos pentecostais e neopentecostais, seguido de 19% de evangélicos tradicionais e 11% de católicos. Até aí, a pesquisa fortalecendo essa ideia que nós temos aqui. E quando eu falo isso, não é uma forma de falar mal desse grupo, não, muito pelo contrário, mas de entendermos nós, que temos como objetivo a missão, entendermos em qual mundo que nós estamos vivendo. É um mundo em que, nos países de menor poder aquisitivo ou no micro, né, como o Romeu fala, as pessoas que estão com algum problema financeiro ou então com algum problema de saúde, é natural que você tenha uma facilidade maior. Então isso dentro da missão faz com que nós tenhamos esse cuidado de lembrar desse detalhe. Da mesma forma de que em países desenvolvidos, né, vivendo no macro e também no micro, as pessoas que estão melhor financeiramente ou questão de saúde, que a gente pode parecer que estamos tendo um pior resultado. Mas é porque é esperado que nessas situações as pessoas sejam um pouco mais céticas. Se elas realmente não querem alguma coisa com religião, eles vão ter mais coragem de ir contra. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando aqui com um conhecido, né, sobre essa questão de estudos bíblicos, como ele viu as mudanças de estudo bíblico ao longo da vida dele. E ele estava falando que ele é adventista, né? Ele estava falando assim: Tiago, no passado a gente lutava para fazer as pessoas tomarem uma decisão de batismo. Porque há muito tempo, a maioria das pessoas que a gente tinha contato eram pessoas que eram da denominação católica. Porque eles têm essa cultura da questão de ser um pouco mais difícil de batizar. E agora, Tiago, que a maior parte do grupo que a gente dá estudo bíblico são de evangélicos, às vezes eu já começo o estudo e eu tenho que segurar porque eles já querem batizar. Isso é uma realidade que a gente tem que ver não como sustos, mas para a gente aprender a lidar com ela. Cara, eu vou ter que pegar carona nesse seu testemunho para dar o meu testemunho. A gente começou aqui na minha igreja, eu sou da Central de Brasília, né? A gente começou no meio da pandemia, em 2020, um projeto de missão urbana aqui na Cracolândia aqui de Brasília. Quem não é de Brasília pode até ficar chocado de saber que tem uma Cracolândia aqui, mas tem aqui no setor comercial sul, um lugar chamado Buraco do Rato. E a gente começou a encontrar pessoas lá que queriam tratamento químico e tal, e a gente conheceu uma senhora que era referência disso e era a única instituição que topava nos ajudar
no dia dos domingos. Todos os outros só atendiam nos dias úteis e ela recebia o pessoal que a gente resgatava lá nos domingos. Eulenes. E aí, com o tempo, a gente foi fazendo amizade com a Areoca, é o apelido dela, né? A gente chama ela assim. E aí, começando a visitar a casa dela, e fazendo a classe bíblica lá. Ela pediu o estudo, cara. Ela, na época, estava numa outra denominação também. E foi o estudo mais estranho que eu já fiz na vida, porque, assim, não foi eu e minha dupla missionária, né? O Rosnaldo, que também foi pastor e tal. Não era a gente que chegava e determinava o que tinha que estudar. Ela que ia puxando e perguntando e fazendo e tal. E como você está mencionando, chegou num ponto que ela, por ela mesma, a gente já sentiu essa vontade dela, essa necessidade dela. Agora, qual foi o ponto-chave que a gente percebeu nesse estudo com a Ariel? Óbvio que esse interesse pela missão, esse compartilhamento por algo forte do interesse dela de uma política social, mas a ênfase no estudo mais aprofundado da Bíblia. A gente passou em alguns trechos, ela falou assim, nossa, mas na minha outra igreja nunca nem leram sobre isso, passavam sobre esses trechos assim, muito por alto, nunca se davam atenção para esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um outro ponto muito interessante, que é, assim, a gente entender, óbvio, os aspectos de relacionamento, tratar bem as pessoas, acolher, tudo isso é muito importante, esse lado voltando para o lado emocional e tal, mas no contexto religioso, a gente entender que nós temos um referencial teórico, né, trazendo no meio do mundo acadêmico, o nosso referencial teórico é a Bíblia, cara. Então, se a gente for forte nisso, enfatizar o conhecimento bíblico, buscarmos ser coerentes com o que tem na palavra de Deus, o coração das pessoas vai se abrir, a gente vai ter essa virada contra o secularismo e contra o ateísmo. Não, e o que você está falando é forte para a gente entender que a gente não pode duvidar do poder de Deus de alcançar todas as pessoas, porque às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, mas às vezes a gente pode achar que até uma realidade só da nossa época, mas vamos voltar aqui de novo à Bíblia, aos evangelhos. Perceba Jesus como ele lidava com as pessoas. Jesus ele andava, você tinha um grupo que ficava acompanhando eles. Olha como você vai pegando agora os nuances da história de Jesus com aquilo que a gente está conversando. Você pega, por exemplo, o cego Bartimeu gritando na rua, uma pessoa que estava doente, mais pobre, elas costumam ter mais coragem. Já Zaqueu, já Nicodemos, José de Arimateia, que eram pessoas de maior classe social, elas já iam com cuidado, elas já queriam discrição. Então, tudo isso nos mostra como a gente pode trabalhar com esses grupos. Se você for trabalhar com uma pessoa famosa ou uma pessoa de alto poder aquisitivo, você pode pegar aí vários testemunhos de teólogos que trabalham com esse grupo, você percebe que discrição com essas pessoas, manter a privacidade deles, conversar, funciona para esse tipo de grupo melhor. E já nos outros grupos, as pessoas querem, às vezes, quando você está fazendo um estudo bíblico, né, elas querem que você filme, elas querem aparecer. Isso são características que a gente vê ao longo de toda a história. E nós precisamos, como o nosso objetivo é alcançar pessoas, entender esses nuances e perceber que sim, nós podemos partilhar o evangelho com todo o grupo de pessoas, com todos os países. Só que cada um dos países vão ter alguns detalhes que a gente tem que mudar pelas características culturais e pelas características das pessoas. Por isso que o que nós estamos falando aqui é que realmente é esperado dentro das estatísticas que os números sejam menores entre os mais estudados, entre os de maior poder aquisitivo, mas isso não quer dizer que nós não podemos alcançar essas pessoas. E da mesma forma, nos grupos que têm ou alguma situação financeira, às vezes os grupos de um pior poder aquisitivo, ou então das pessoas que estão mais adoentadas, que pode parecer que um grupo a maioria deles já acredita em Jesus, já são religiosos, já acreditam em alguma na parte espiritual, e que a gente não precisa fazer nada. Não, nós devemos ir lá e, como o Romeu falar, e às vezes falar de coisas que às vezes não foram faladas para essas pessoas, já que como é fácil pegar às vezes em alguns detalhes esse grupo, eles acabam
entrando nas igrejas sem conhecer todo o evangelho. Da mesma forma que dentro do grupo dos poder aquisitivo maior, do mais estudado, são pessoas que costumam tomar a decisão quando já tiraram todas as dúvidas. Então são grupos que a gente tem que continuar trabalhando com eles, porque eles talvez tenham uma demora a mais para tomar decisão, mas que Deus trabalha com eles também. E eu reforço essa ideia de vocês entenderem a vida de José de Arimateia, de Nicodemos, de Zaqueu, como Deus começou a trabalhar com essas pessoas, entendendo a situação de vida que elas estavam. Exatamente. E aí, pegando até uma carona e um mini spoiler que pode vir por aí do podcast, a nossa igreja está tendo, justamente nesse período agora, nesses dias, nessa semana, uma sua Assembleia Mundial, né? Todos os delegados aí do mundo reunidos lá nos Estados Unidos, mostrando que essa é uma igreja mundial, né? Seja o país desenvolvido, subdesenvolvido, pobre, pobreza extrema, meus vários conceitos que existem por aí, não importa. É uma mensagem que alcança pessoas nos mais diversos lugares. A escala pode ser maior, pode ser menor, há momentos de maiores resultados evangelísticos, menores, mas o mais importante de tudo, o conceito de mission, né? Missão em todo lugar e em todo momento, né? Entendemos que nós podemos e devemos alcançar pessoas, como diz na própria Bíblia, né? De toda nação, tribo, língua e povo. Mas para que isso aconteça, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos envolver, ajudar de alguma forma, e onde quer que nós estamos, fazemos a diferença. Isso mesmo, Romeu. E a gente aí já está caminhando aí para o final aqui da nossa conversa. E eu gostaria de perguntar para o Romeu aí, o que você deixa aí de incentivo aí para aquelas pessoas que estão nos escutando aí, que às vezes têm uma dificuldade para falar de Jesus para o seu amigo, para que tem dificuldade, às vezes, até de querer dar estudo bíblico, de achar que as pessoas não vão receber bem a mensagem. O que você pode deixar aí como incentivo aí para essa pessoa? Olha, eu acho que a gente tem pelo menos 3 possíveis grupos de pessoas aí nos ouvindo. Um grupo em que tudo que a gente falou hoje fez corações se inflamarem pela missão e pensarem: "Eu quero ir para algum lugar desses aí", né. Então a gente tem gente aqui que nos ouve com altíssimo nível intelectual, de preparo acadêmico e tal. O meu apelo para esse grupo é, cara, pesquisa sobre o serviço voluntário adventista, pesquisa sobre missão sem fronteiras, pesquisa sobre algum lugar que você pode fazer diferença e mete a cara na missão transcultural. Eu conheço várias pessoas que estão por aí e em vários tipos de países. Conheço gente que é missionário no Sudeste Asiático, no Ocidente Africano, missionário na Inglaterra, missionário nos Estados Unidos, missionário na Espanha, missionário na América do Sul. Então, assim, gente que conhece de idiomas, gente que conhece de culturas diferentes. Então, se você sente esse chamado, corre atrás e não fica adiando mais não. Vai lá e faz a diferença, porque você é um jovem diferenciado. A gente fala aqui para cientistas adventistas, universitários, pré-universitários, gente do mais alto nível que a gente tem, que pode alcançar pessoas em todas as situações. O segundo grupo é de gente que talvez não tenha esse chamado transcultural, mas sente esse chamado missionário de fazer diferença na nossa própria cultura, dentro do nosso país, que é gigantesco também. Mesmo aqui dentro do país a gente pode fazer várias missões quase que transculturais também dentro do próprio Brasil, né? Mas aqui na nossa comunidade você pode se envolver em algum projeto da sua igreja, ministrar estudo bíblico para alguém, participar de alguma coisa que você tem alguma habilidade diferenciada, se envolver para que você faça a diferença na vida de alguém. E o terceiro grupo é daqueles bem retraídos, tímidos, que não sentem esse chamado missionário direto, específico, mas que ainda assim podem fazer diferença, porque, como a gente falou durante todo o programa aqui hoje, ao viver o cristianismo autêntico, você se torna um testemunho vivo. Então, busque na sua vida pessoal ser uma testemunha de Jesus onde quer que você esteja, e você vai perceber que mesmo, quem sabe, não tendo esse perfil do estudo bíblico, da missão transcultural, ou de uma missão mais avançada e mais agressiva, a sua própria vida vai testemunhar e as pessoas vão ver Jesus através de você, e aí pode até pintar oportunidades que você, quem sabe, nunca pensou, mas que você pode se envolver na missão e quem sabe um dia ter o prazer de levar uma pessoa até os pés de Jesus. Amém. E que nós possamos ter essa vontade no coração. Isso que o Ronald falou é importante, isso que a gente conversou aqui é de alguma forma tentar motivar você a acreditar que o Espírito Santo, ele pode alcançar qualquer pessoa. Todos nós aqui, nós temos uma missão e
cada um de nós tem um dom, tem uma qualidade que pode alcançar as outras pessoas. Desde aquele que quer ir além mar, desde aquele que quer participar próximo, e até aquele, né, que igual o Romeu falou, que não gosta de falar a própria vida dele, uma vida de amor, de abnegação. Isso já é um grande trabalho missionário com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho. Nós nos despedimos aqui, já convidando você aí a entrar aí no canal aí Cientistas Adventistas, dar uma olhada aí nos podcasts antigos, são vários temas que a gente comentou, e principalmente fique acompanhando aí, teremos o nosso Congresso dos Cientistas Adventistas em outubro, e você está convidado aí. Nós temos aí um link no nosso canal aí para que você possa fazer a sua inscrição no Congresso Adventista. Que Deus abençoe aí, uma boa noite aí, um bom dia, uma boa tarde aí para cada um de vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.